Graça e paz, amados. Vamos dar início, a mais um culto abençoado, a mais uma semana aí, que vencemos, para a honra e glória do Senhor. Nesse momento, entre aí no mesmo propósito, no mesmo sentido de oração. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, enquanto nós podemos achar, vamos invocar enquanto Ele está perto, Nesse momento, ore comigo. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, reconhecendo, meu Deus, que nada temos, nada somos, nada podemos, nada fazemos, mas Tu és, Senhor. Tu és, meu Pai querido, amado, aquele Deus infinito em bondade, misericórdia e graça. Tu és aquele que entra onde nós não podemos entrar e Tu faz exatamente aquilo que nós não podemos fazer. Nessa noite, meu Pai querido, amado, vai adentrando cada lar, vai visitando, Senhor, cada um que está juntamente conosco, acompanhando este culto. Pai querido, amado, visita o coração de cada um, Senhor. Vai trazendo conforto, alegria, alento, paz. Pai, essa paz que só vem de Ti, a paz que excede todo o nosso entendimento. Vai visitando, Senhor, nesta noite, meu Pai querido, amado, cada família. Espírito de Deus, visita esta mulher aí, este homem aí, Senhor, que está preocupado com o seu dia de amanhã, que está preocupado, meu Pai querido, amado, com esta situação. Que o Senhor venha aquietar, que o Senhor venha trazer paz, Senhor, e entendimento. Nessa noite, meu Pai, toma a direção deste culto, toma a frente, o primeiro lugar. Fala conosco através do Teu louvor, fala conosco através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, meu Pai querido, amado, eu te peço, certa da Tua vitória, eu te agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que Saudamos vocês com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com os louvores. Espero que você na sua casa aí receba. Fique em espírito de adoração, glorifique o nome do Senhor junto com a gente. Não fique disperso nesse momento. Chame Deus para perto da sua casa agora. Fala, Senhor, eu quero sentir tua presença. Senhor, manifeste aqui do meu lado. E cante conosco o louvor, se você conhecer, amém? Escolheu e tomou.
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fostes preciosa aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida, não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui a palavra do Senhor, ela está dando uma palavra de força, de ânimo. Ele está dizendo: ei filha, ei filho, não temas, não temas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo: não temas, não temas. Eu vou estar contigo, eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou te proteger. Eu sou o guarda de Israel. Oh, amados, como é bom ter essa segurança. Como é gostoso ter essa segurança. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Sabe quando a gente é criança e o pai da gente vai ensinar a gente a andar de bicicleta? Eu tenho essa imagem do meu esposo ensinando a minha primeira filha a andar de bicicleta. Ele coloca ela na bicicleta e vai segurando ela e fala assim: vai filha, vai filha. Aí ele segura e vai empurrando e a bicicleta vai. E ela não percebe, mas ela acha que o pai dela ainda está segurando atrás. Ele solta e ela vai. Eu imagino, essa é a segurança que nós temos no Senhor, sabe? A gente vai, ela vai levando ali a bicicleta, segura de que o pai está lá atrás segurando. Essa é a segurança que nós temos, de ir sabendo que o Senhor está ali o tempo inteiro, ó, com as suas mãos nos guardando, com as suas mãos nos protegendo, dando ordem aos seus anjos. Para quê? Para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. Mas mesmo assim, se a gente tropeçar, Ele continua lá com a sua mão segurando e dizendo: ei filha, ei filho, não temas, eu continuo aqui. Ei, para que esse medo? Para que esse temor? Olha eu guardando, olha eu livrando, olha eu protegendo. E Ele está ali em todo o tempo dizendo: eu sou Deus na tua vida. Eu sou o Deus que fez a promessa e vou cumprir. Eu sou o Deus que começou a boa obra na tua vida, na tua casa, e eu vou terminar essa boa obra. Eu sou o Deus que não mudo. Eu não sou o Deus que me esqueço das coisas que eu prometi. Eu sou aquele que prometo e cumpro. É essa segurança que nós temos de um Deus que é misericordioso, infinito em bondade, misericórdia e graça. Ele está sempre ali, nos amparando. E ainda que a gente se sinta fraco, desanimado, desmotivado, sem esperança, sem expectativa, Ele chega e diz assim: eu cheguei, eu mudo a história. Ele chega trazendo uma alegria, Ele chega nos trazendo força, nos trazendo ânimo e dizendo: ei, não temas, eu sou contigo. Ei, você que está aí no seu lar, tenha essa segurança, receba essa segurança nessa noite, dessa palavra do Senhor, dizendo: ei filhinha, ei filhinho, não temas, eu sou contigo, eu te guardo, eu livro os teus. Sabe, aqueles que estão lá, longe do teu alcance, o Senhor está guardando. Sabe, aqueles que você não pode ir, Ele já foi adiante, Ele já preparou o caminho, Ele já está dando ordem, Ele já está com as suas potentes mãos, dando livramento e dizendo: ei, eu sou o guarda fiel de Israel. Ei, Ele te guarda, Ele guarda o teu lar, Ele guarda a tua família, para que nenhum mal chegue, para que praga alguma chegue no teu lar. Ele é o Deus que guarda. E aproveitando essa oportunidade, nós já vamos estar fazendo a nossa oração
a oração da fé. E eu quero te fazer a pergunta que Jesus faz para aquele homem ali na porta daquele templo. Jesus olha para ele e diz assim: o que é que tu queres que eu te faça? O que é que você quer que o Senhor faça por ti nessa noite? Eu não sei, mas Ele sabe. Conta para Ele nessa noite o que você necessita, o que você está precisando, qual é a providência da parte do Senhor que você está precisando dentro do teu lar. Senhor, o que eu estou precisando dentro do meu lar, eu acho que é paz, porque eu tenho estado aflita, preocupada com as situações, sabe, com as coisas. O que é que você precisa nessa noite? Talvez você diga: Senhor, eu preciso de um renovo, eu estou precisando de um avivamento, eu estou precisando, Senhor, que o Senhor visite a minha alma e meu espírito nessa noite e me traga ânimo, me traga alegria, me traga força para me manter de pé, para que eu fique de pé, para que eu continue lutando. O que é que você precisa nessa noite? Senhor, eu preciso de providência, sabe? Senhor, se eu abrir os meus armários da cozinha, está precisando de mantimento. Senhor, eu preciso de gás. Senhor, meu gás está acabando. Senhor, eu preciso da tua providência. Ei, se apresente diante dele. O que é que tu queres que ele te faça nessa noite? Olha a oportunidade que o Senhor está nos dando. Essa oportunidade, ela é única e ela não volta mais. Então aproveite essa oportunidade e diga para ele aí o que é que você está precisando. Conta para ele. E nós vamos nesse momento entrar no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo clamor, clamar ao Deus de Israel nessa noite, dizendo a ele: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu sei que o Senhor pode. Então nessa noite, se estiver orando, ore juntamente comigo, apresentando diante do Senhor a tua causa. A tua causa. Eu não vou dizer assim, a tua causa impossível. Não, eu não vou dizer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não existe. Então não existe causa impossível. Existem causas que não estão ao nosso alcance, mas para o nosso Deus nada é impossível. Então apresente diante do Senhor a tua causa nessa noite. Pai querido e amado, nós nos prostramos, Senhor, mais uma vez, nos apresentamos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor restaura, que o Senhor restitui, que o Senhor renova. Meu Pai querido, amado, nessa noite, Senhor, eu quero Te pedir. Olha aí, Senhor, a tua filha que te clama, Senhor, nesta noite. Essa mulher que estará aí dentro do seu lar em lágrimas, se apresentando diante do Senhor, com as suas forças quase se esgotando. Ei, Senhor, visita esta mulher aí, Ramanto que a sua decalamassurianda, Ramanto que é. Visita a noite. Ah, Senhor, visita aí, meu Pai. Essa pessoa que tem sentido sozinha, que tem se sentido, meu Pai querido, amado, esquecida. Ei, Ramanto que é. Tu não estás esquecida não, porque o Senhor está contigo. Que nesta noite, recalamassu e andaramanto que ergue, ai, xeneneira, manto que assai. O Espírito Santo possa te abraçar, amanto que ergue, te trazendo força, te trazendo bálsamo, refrigério. Ei, receba aí nessa noite este abraço do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ai, amanto que ergue, aramassu e andaramanto
noite. Vai dissipando toda arma forjada contra o nosso lar, contra a nossa família. Espírito de enfermidade, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Aonde houver enfermidade, que o Espírito de Deus repreenda agora, em nome de Jesus. Seja alcançado pela cura, seja alcançado pela libertação, seja alcançado pela transformação do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que convence o homem. Espírito de Deus vai agindo, vai movendo, Senhor, nesta noite, não como nós queremos, mas como o Senhor quer, porque a tua vontade, Paizinho, Paizinho querido, a tua vontade sempre vai ser boa, sempre vai ser perfeita e sempre será agradável, papai querido. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda e não queira aceitar, a tua vontade sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, no mesmo Espírito nós clamamos que o Senhor haja sobre qualquer circunstância, qualquer situação que esteja acontecendo neste momento, que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao respeito de cada lar, de cada família, de cada situação. Eu te peço, Senhor, nessa noite, meu Pai querido, amado, todo pensamento de morte, todo espírito de suicídio, nós te repreendemos deste lar, desta família, no nome santo do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a tua força, que a alegria do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua parentela nessa noite. Nós te pedimos no mesmo Espírito, nós te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você seja alcançado pelas misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Seja alcançado nesta noite, em nome de Jesus. E eu te pergunto, o que você tem feito nessa quarentena? Será que você tem realmente aproveitado esse período, esse consagrado mais ao Senhor? Esse salmo que nós vamos louvar, ele diz assim, que nós iremos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é um Deus justo. Ele governa a nação com justiça, do jeito que Ele acha necessário. E Ele protege aqueles que são perseguidos, aqueles que estão em situação desfavorável, é o Senhor que cuida. Por isso que o salmista, ele fala assim, eu vou engrandecer o Senhor, eu vou celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem todo o poder. É Ele que governa as nações, é Ele que faz e desfaz como Ele bem entende. Então nessa noite eu te convido a tirar um período do seu tempo, quando você estiver em casa, e consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida declarando que tudo está no controle do Senhor e nada foge do controle dele. E assim nós seremos gratos. Nós iremos reconhecer que a honra, a glória e o poder pertencem ao Senhor. Aleluia. Nessa noite, exalte o nome santo do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
Senhor, meu irmão, graça e paz de Cristo. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia. E vamos falar um pouquinho de Jesus, irmãos? Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você esteja agora, em Lucas capítulo 19. O Evangelho de Lucas capítulo 19. Nós iremos ler alguns versículos aqui. Após lermos, irmãos, eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Fique com a sua Bíblia aberta. O tema que me foi proposto foi um tema até que eu ministrei na aula de domingo, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Se você não assistiu, tem disponível em nossos canais aí do YouTube, hashtag Setorol, você pode ver na Escola Bíblica de domingo. Eu estive ministrando, só que no texto de Salmo 51, com base em 2 Samuel 11. Hoje nós conversaremos um pouco em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, onde conta a história de Zaqueu. Vamos ler então? Lucas 19, eu espero que você já tenha achado, mas vamos ler. A palavra de Deus diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore para vê-lo, pois ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, eu oro em Teu nome nessa noite. Jesus, eu confio e creio plenamente na Tua palavra, Deus. Eu anulo, Pai, qualquer sabedoria humana, Jesus, qualquer desejo, Pai, de visibilidade, Pai, ou de demonstração de sabedoria pessoal. Pelo contrário, Pai, eu peço que nessa noite o poder do Teu Espírito, Jesus, adentre os corações, Pai, revele a Tua palavra a nós, porque nós carecemos urgentemente ouvir o Senhor, nesse tempo tão difícil, de tantas coisas tão complicadas que têm ocorrido, Pai, um momento muito conturbado na nossa nação. Eu te peço, acalma os nossos corações e nos incentiva a continuar santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Eu oro grato em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, em Lucas capítulo 19, nós encontramos 2 pontos basilares que nós precisamos tratar essa noite, que é a fé e o arrependimento. A fé e o arrependimento é algo que nós corriqueiramente escutamos todos os dias da nossa vida. Na nossa caminhada de fé, como cristãos, como evangélicos, nós rotineiramente escutamos sobre fé e sobre arrependimento. É um tema corriqueiro que várias vezes nós somos alvos. E de fato, o que seja fé e o que é arrependimento? Basicamente, o arrependimento diz muito sobre a conduta. Por exemplo, o arrependimento ocupa-se mais com o pecado, com a conduta da pessoa, o que ela pensou, o que ela sentiu, o que ela fez de errado. O arrependimento recai sobre uma conduta passada, algo que você fez, algo que você pensou, que feriu, que foi contra o princípio da santidade e da glória de Deus. A fé é o elo, é o instrumento que liga o ser humano, eu, você, a Deus. Esse é o instrumento que nós temos à disposição para nos comunicarmos, para nos relacionarmos com o Pai. Isso é um dom de Deus, é algo presenteado a nós. Então, se nós pararmos para pensar, a fé, que é um instrumento que nos liga a Deus, o arrependimento, que é algo que nos faz refletir, ter uma profunda tristeza sobre condutas, pensamentos sobre situações que me afastaram do Senhor, juntando isso, o arrependimento, mas a fé, nós temos uma equação que somada dá a conversão. E quando falamos de conversão, falamos sobre onde o ser humano ele é totalmente rendido, colocado, apontado para um Senhor, para um Salvador, para um Deus. Então, quando o meu arrependimento, o arrependimento que eu tenho da minha conduta, de quem eu sou, se junta, soma-se a fé em Jesus Cristo, o resultado dessa equação dá uma conversão. A minha alma, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, tudo que eu sou converge
aponta para Cristo, aponta para a obra redentora do Salvador. E a conversão, irmãos, quando nós falamos de conversão, que é o resultado da fé, mais o arrependimento, nós falamos algo, uma posição que nos pega por inteiro. Os nossos sentimentos, o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas vontades. E lembre-se que o âmago, o centro, o cerne da vontade de Deus sobre cada um de nós, sobre você, sobre mim, é que nós venhamos a nos salvar. Isso diz, por exemplo, isso diz muito sobre o nosso Salvador. Em Mateus 1:21, quando o anjo aparece, ele diz assim: ó, você lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Ou seja, nós temos fé em um Cristo que salva. Nós nos arrependemos das nossas obras, de tudo que somos, de tudo que fizemos, de tudo que sentimos, por causa dessa fé que nós temos em Jesus Cristo, que é o alvo, que é o objetivo da nossa fé. Lucas, por que você diz isso? Irmãos, porque não tem como nós tratarmos sobre esse texto de Lucas capítulo 19 e sobre a nossa vida em si, se nós não falarmos sobre fé e sobre arrependimento, que é o pilar, são as duas rochas nas quais nós firmamos um relacionamento com Deus. É uma constante fé e um constante arrependimento. Nesse texto de Lucas capítulo 19, nós encontramos aqui um rapaz que é muito conhecido, que nós escutamos várias vezes sobre ele, Zaqueu. Quem é Zaqueu? Chefe dos publicanos. Quem é publicano? O que tem a ver, Lucas? Publicano. O que é um publicano? É um coletor de impostos. Você não paga hoje os seus impostos? Paga, certo? Naquela época existia uma pessoa que coletava esses impostos. E Jesus estava indo a Jerusalém. Era a última viagem de Jesus para ser crucificado, morrer, ressuscitar. Estava indo de caminho a Jerusalém. Jesus, ele se encontra em Jericó. Jericó, irmãos, é uma cidade muito especial, porque ela era tipo o Nordeste. Lá em Jericó habitavam os nordestinos, o Nordeste de Jerusalém. Então, norte, sul, leste, oeste, tudo se desaguava, tudo se encontrava em Jericó. Então Jericó era uma rota comercial muito forte. E onde cobrava esses impostos? Lá na alfândega, as pessoas, os coletores de impostos, os publicanos que coletavam esses impostos, Zaqueu era chefe dessa galerinha, desse povo que coletava imposto. Quando nós falamos de imposto, a gente já fica meio assim, né? Porque ninguém gosta muito de pagar imposto. Agora imagine uma pessoa que cobra imposto. Agora imagina um chefe de uma pessoa que cobra imposto. Era uma pessoa odiada. Zaqueu e todos os demais publicanos, eles eram odiados por toda a nação, pelos judeus, pelos gentios. Ninguém gostava deles. Ao ponto que, num texto que nós lemos, Salmos 19, versículo 7, nós encontramos as pessoas murmurando, porque elas falam assim: como é que Jesus vai comer na casa de um pecador? Ou seja, as pessoas enxergavam em um publicano, em um coletor de impostos, em Zaqueu, alguém pecaminoso, alguém totalmente errado, que era totalmente afastado. Era proibido de ir na sinagoga, ele era escorraçado, era como se fosse alguém que tivesse lepra, era como se alguém tivesse uma doença, era uma pessoa totalmente separada da sociedade. Irmãos, e nós entendemos isso. Nós entendemos que Zaqueu, os publicanos, eles tinham uma visão perante a população, perante a sociedade. Nós adentramos aqui no texto, em Lucas capítulo 19. Nós vimos no versículo 1 que Jesus estava em Jericó, onde é essa cidade, rota comercial. Vimos no versículo 2 que temos um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Então Zaqueu era muito cheio de dinheiro, era abarrotado de dinheiro, era um servidor público cheio da grana. Versículo 3, ele fala assim: e ele procurava ver quem era Jesus. Aqui, irmãos, nós entramos numa saga sobre como viver uma vida de arrependimento, como desenvolver um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque nós paramos para pensar o seguinte: se Zaqueu procurava ver quem era Jesus, significa que Zaqueu não conhecia Jesus de vista. Zaqueu poderia conhecer Jesus de ouvir falar. Sabe por quê? Porque um colega de trabalho dele, Mateus, era seguidor de Jesus. Lembra que lá no início, Jesus vê Mateus sentado na coletoria e convida, chama ele para segui-lo. Ou seja, então Zaqueu pode ter escutado que um colega de trabalho seu tenha se convertido, tenha começado a seguir esse Jesus, ou pela fama excessiva que Cristo exercia sobre toda a região, pode ter chegado aos ouvidos de Zaqueu. A ponto de que um homem que era odiado por todas as pessoas
pessoas, por toda a sociedade. Ninguém gostava dele. Um homem que não conhecia Jesus. Olha o versículo 3 aí. Um homem que vê muitas pessoas ao redor de Jesus. E um homem que, além do mais, era pequeno. Ele era baixinho como se fosse um anão. Irmãos, nós começamos a enxergar em Zaqueu todas as desculpas necessárias de alguém que poderia falar assim: olha, não tem como seguir a Jesus, não tem como servir a Jesus. Era uma pessoa que nós podíamos enxergar nele, alguém que poderia estar dando desculpa. Sabe por quê? Ele poderia falar assim: Jesus é judeu, se os judeus não gostam de mim, bem possivelmente talvez Jesus nem goste de mim, ou eu sou pequeno demais, e se eu for tentar entrar no meio da multidão, o pessoal vai querer me bater, o pessoal vai querer me esfaquear, não gostam de mim. Ou ele poderia falar: tem muita gente, ou eu não vou conseguir ver mesmo, vou ficar aqui na minha. Nós encontramos Zaqueu ao contrário dessas desculpas. E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos, é que nós temos que parar de dar desculpas. É parar de dar desculpas a nos encontrar com Jesus. Quantas pessoas não têm as suas vidas transformadas porque somos mestres em dar desculpas? Somos cheios de desculpinhas. Somos pessoas que perdemos a oportunidade das nossas vidas porque muitas vezes a oportunidade da nossa vida está vestida de trabalho. Quantas vezes, irmãos, a oportunidade da nossa vida nós perdemos simplesmente porque ela está vestida de trabalho, e a gente não está disposto a pagar um preço, não está disposto a abrir mão de alguma coisa, não está disposto a ir batalhar, a procurar, a ir ao encontro. Por exemplo, eu tinha um sonho, desde que meu irmão se tornou policial militar, eu tinha um sonho em se tornar policial militar. Eu poderia muito bem fazer o seguinte: olhar para aquele sonho que eu tinha e falar assim: é muito difícil chegar até lá, porque eu vou ter que estudar muito, vou ter que ficar sem dinheiro, não vou trabalhar, e poderia arrumar uma solução mais fácil. Só que eu decidi abrir mão de um comodismo e enfrentar um período de quase 3 anos estudando, sem Dia das Mães, sem Natal, ferrenhamente, horas e horas a fio, para tentar alcançar meu objetivo. E eu alcancei, mas eu poderia muito bem deixar de mão, poderia botar desculpas. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de alcançar aquilo que tanto queremos, ou aquela oportunidade que nós vemos que pode ser um divisor de água das nossas vidas, porque simplesmente colocamos desculpas. Enxergamos, e isso eu falo no sentido, na visão cristocêntrica. Quantos de nós não conseguimos enxergar um progresso no nosso relacionamento com Deus porque somos cheios de desculpas? Eu trabalho demais, eu estudo demais, ou eu não tenho tempo. Os meninos aqui de casa não dá sossego, Lucas. Esses meninos parecem que têm papo com alguma coisa, que não deixam eu ler Bíblia, não deixam eu orar. Quantos de nós colocamos desculpas demais? Somos cheios de desculpas, irmãos, em não buscar a Cristo, não buscar o Senhor, em não se relacionar com Ele. Porque quem quer, irmão, faz acontecer. Nós aprendemos aqui com Zaqueu, alguém que tinha totais desculpas e todos os obstáculos possíveis a não ir ao encontro de Jesus. Alguém que era odiado por todos, tinha uma multidão grande ao redor dele. Ele poderia falar: não, vou ficar por aqui mesmo, não vai dar para eu ver Jesus, quem sabe numa próxima. Só que ele decidiu, nesse versículo 3 que nós lemos aqui, não podia ver por causa da multidão, ele era pequena estatura. Nós podemos ver várias barreiras, várias dificuldades, só que nós enxergamos no versículo 4 alguém que está disposto a ter um encontro, a descobrir, a ter uma ação positiva de conhecer a Jesus. No versículo 4 do capítulo 19, nós vemos a seguinte palavra: e Zaqueu, correndo adiante. Vamos elencar aqui várias ações positivas que nós trazemos para nosso próprio ensino pessoal. Primeiro ponto: Zaqueu, ele correu adiante da multidão. A multidão estava cercando Jesus. Zaqueu vai e passa à frente. Nós vemos em Zaqueu uma demonstração de interesse. Alguém que está disposto a ir, a correr, a passar na frente, a ir ao encontro de Cristo. John MacArthur tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o objetivo da fé salvadora não é um credo, mas o próprio Cristo. O objetivo da nossa fé não é uma religião, não é estar nominado em um grupo. O objetivo de Zaqueu não era ir ao encontro de Jesus para, enfim,
nem ele fazer parte da população e da sociedade para ser discriminado, não. O objetivo de Zaqueu a ir ao encontro de Jesus era a fé salvadora em Cristo. Essa disposição que nós encontramos em Zaqueu, nesse versículo 4, de ir adiante, é uma disposição que nós precisamos ter, irmãos. Precisamos sim arregaçar as mangas, precisamos sim lutar contra o sono, contra a falta de dinheiro, contra a falta de oportunidade, contra a falta de condições para ir ao encontro de Jesus. Se nós queremos ter a vida transformada por Deus, precisamos ir ao encontro. Precisamos ter ações que demonstram que de fato o arrependimento em Cristo Jesus está produzindo frutos em nós. Encontramos aqui no versículo 4, na segunda parte, correu adiante, demonstração de interesse, e subiu uma árvore. Ele não mediu esforços. Você pode ver que, irmão, imagina o Neymar. Neymar é um dos homens mais ricos brasileiros, é um dos mais ricos que existe atualmente, um dos mais, não é o mais, mas é um dos mais. Imagina uma pessoa com a popularidade do Neymar, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, cheio de dinheiro, subindo um pé de árvore ali em Tabatinga Centro. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa rica, com fama, com prestígio financeiro, se colocar na condição de subir num pé de árvore. Ele não mediu esforços. Ele não estava preocupado com a reputação dele. Nossa, eu sou um coletor de impostos. Mesmo que ninguém goste de mim, eu tenho dinheiro. Eu vou me submeter a subir no árvore para ver Jesus. Irmãos, quantos de nós estamos indo para o inferno porque estamos preocupados com a reputação, em vez de estarmos preocupados com o caráter? Quem segue a Jesus, a última coisa que deve se pensar em reputação. O que os outros vão pensar? O que nós temos que ter em nós é o caráter de Deus. Temos que estar preocupados sim com o caráter. Temos que pegar o balde que está escrito reputação e dar um chute nele. A nossa maior preocupação é o caráter, não é a reputação. A nossa maior preocupação é o caráter e não a reputação. Zaqueu, ele estava pouco se lixando com o que os outros iam achar. Olha lá, o cara é rico, está subindo um pé de árvore. Não mediu esforços. Quantos de nós medimos esforços, irmãos? Colocamos desculpas. Não dá, não consigo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro suficiente, não tenho tempo. Ou esse vício, esse desânimo é mais forte do que eu. Ou Lucas, já tentei de tudo para salvar meu casamento. Esse homem, essa mulher, meu Deus do céu. Quantos de nós, irmãos, somos tão medíocres em relação ao esforço? Você pode ver, sabe por quê? Quando nós pensamos em comprar um carro novo, nós pedimos para amigo ser fiador, a gente corta a merenda dos meninos para ver se consegue inteirar a parcela para pagar um carro, a gente dá um jeito para comprar um carro novo. É ou não é? Quando nós queremos fazer algo para o nosso benefício, para fazer uma viagem, quer que seja, comprar um celular novo, a gente dá um jeito, corta ali de cá e tal, não sei o quê. Agora, quando fala-se em reino de Deus, nós somos os primeiros a colocar desculpas, a medir esforços. Não posso, não dá. Aí não dá, porque eu acordo cedo, como é que eu vou fazer isso? Ou então, não tenho tempo, eu não vou fazer. Sabe qual a maior desculpa que nós falamos? Eu não posso fazer as coisas de Deus relaxadamente, então prefiro não fazer. Irmãos, isso é desculpa para quem não quer fazer. Me desculpa, porque se nós falamos que Cristo é o nosso maior objetivo e é aquilo que temos mais de precioso e tratamos como Cristo como secundarismo nas nossas vidas, nós somos miseráveis. Não tem como nós vivemos essa vida, preocupados com essa vida e chegar no céu falando, Senhor, eu fiz tudo o que eu pude. Não. Nós precisamos ter o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, em capítulo 6. Nós trazemos no nosso corpo as marcas que pertencemos a Cristo. Nós temos que ser marcados pelas marcas de Cristo, subindo em árvore, quem quer que seja, fazendo o que quer que seja, perdendo dinheiro, deixando de pagar conta para ajudar alguém, não sei o que, mas nós precisamos ser marcados com as marcas de Jesus. Se dizemos amar a Cristo e a ser apaixonados por Ele, nós precisamos demonstrar isso, irmãos. O reino de Deus é tomado pela força, é por aqueles que querem. Jesus, Ele era muito direto. Em João capítulo 6, quando ele prega aquele sermão tão duro aos ouvidos das pessoas, Jesus não fala assim, gente, por favor,
favor, calma aí que agora eu vou falar. Não, calma. Agora eu vou falar sobre casa, sobre carro, sobre chave de lote, não, eu vou falar um negocinho bom para vocês ficarem aqui. Não, vocês não querem ir embora? Não, pode ir. A quem iremos, Senhor? Não é para onde, é para quem iremos? A quem recorreremos? No mundo aí tem fariseu, tem escriba, tem coletor de impostos, mas isso aí não satisfaz. Somente o Senhor é que satisfaz o vazio da nossa alma. Não é emprego público, não é um emprego, não é um cargo, não é nada nessa vida, não é um casamento, não é nada. É somente o Senhor que preenche o vazio da alma que nenhum ser humano pode preencher. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, quando eu estou desanimado, quando eu estou triste, eu posso estar até abatido, mas eu não sou destruído. Eu trago sempre no meu corpo as marcas, eu trago no meu corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em mim. Eu posso ir arrastando, mas eu continuo andando. Não meço esforços. Nós vimos no versículo 4, correu adiante, passou na frente, demonstrou interesse, subiu uma árvore, não mediu esforços. E agora o versículo 6, nós vemos outra ação positiva de Zaqueu, que é um ensinamento para a gente. Depois que Jesus fala assim para ele no versículo 5, Zaqueu, vem embora, vem cá, desce depressa que eu vou ficar lá na sua casa hoje. Zaqueu diz no versículo 6, a palavra de Deus diz no versículo 6, e apressando-se ele desceu e recebeu com júbilo. Irmãos, essa palavra júbilo do latim é jubilum, que significa excessiva alegria. Uma alegria excessiva, uma alegria que supera qualquer tipo de alegria superficial. É uma alegria profunda que vem da alma. Quando Jesus fala para Zaqueu, vem-te embora que eu vou lá para tua casa hoje. Zaqueu, a Bíblia diz que ele desce com júbilo. Sabe por quê? Meyer Bergman diz uma frase no livro dele, as doutrinas da Bíblia. Leia, é muito bom. Ele fala o seguinte: o verdadeiro arrependimento transforma a mente, o sentimento e o corpo. O verdadeiro arrependimento transforma a mente, o sentimento, que é o coração, e o corpo, as ações. Ou seja, nós encontramos em Zaqueu esses três pontos. O verdadeiro arrependimento transformou a mente de Zaqueu, ao ponto de que ele não pensou, não calculou se as pessoas pensariam algo a respeito dele, ou se ele é baixinho demais, não vai dar tempo de correr, ou não vou conseguir subir na árvore. Ele não calculou, a mente dele já foi transformada. Segundo ponto, o verdadeiro arrependimento transforma os sentimentos, transforma o coração. O coração de Zaqueu se alegrou de uma forma profunda quando ele viu o Salvador falando: Zaqueu, vem embora, meu filho, vem que hoje eu vou para a tua casa. O sentimento dele ali não foi um sentimento de vergonha, ou um sentimento qualquer que seja, ou o que os outros vão pensar, meu Deus, agora eu não sei o que vai acontecer. Não, foi alegria. E o verdadeiro arrependimento tomou as ações de Zaqueu, que é a que nós vamos entrar agora no versículo 8. Não foi, irmãos, Jesus que requeriu a Zaqueu que ele fizesse o que ele fez, que ele desse a metade dos bens dele aos pobres, e muito menos que desse 4 vezes aquele que ele defraudou. Não foi Cristo que requeriu isso de Zaqueu. Eu ouso a dizer que a maior prova que demonstra que o nosso coração é um coração arrependido, regenerado por Deus, são ações voluntárias. Não são ações forçadas e nem muito menos suplicadas, mas são ações voluntárias que partem de nós. Nós encontramos no versículo 8, depois que a Bíblia fala que Zaqueu correu diante da multidão, ele estava no pé de árvore, ele correu diante da multidão, subiu no pé de árvore, Jesus chamou: vem Zaqueu, que eu vou hoje para a sua casa. A Bíblia diz que todos murmuravam, todos, isso é todos, eram aqueles que tinham provado de milagre de Jesus, que estavam acompanhando ele, eram os fariseus, eram escribas, eram os gentios, eram até os colegas de Zaqueu, porque se a Bíblia fala todos, é todos, irmãos, tem que acreditar em tudo, é todos. Todos murmuravam aquela ação, porque como é que Jesus vai comer na casa de um pecador? Irmão, se nós dizemos servir a Jesus Cristo, nós precisamos começar a ter as ações de Jesus. Nós temos que largar uma religiosidade medíocre, hipócrita, falsa, mentirosa, que temos alimentado nas igrejas, na nossa vida cotidiana. Precisamos ser luz de fato, ser sal. Sal que não tem tempero não é sal. Luz que não ilumina não é luz. Precisamos começar a assumir as responsabilidades, irmãos.
Se você tem medo de ser corrompido por um meio, é porque talvez o seu coração ainda não está integralmente no Senhor. Se você tem medo de entrar na faculdade ou entrar em qualquer lugar que seja, por medo de ser corrompido, é porque o teu coração não está integralmente no Senhor. Porque quem sabe quem é, vai em qualquer lugar, a fim de influenciar. Mas isso é um parênteses que eu fiz. Versículo 8. Agora aqui vemos frutos extraordinários da vida de Zaqueu. Vemos no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, depois disso tudo, depois dessa série de ações, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, de forma voluntária: eis aqui a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes mais quem eu acusei falsamente. Irmão, só te refrescar a mente, que a lei dos judeus em Êxodo capítulo 22, versículo 9, diz que se alguém defraudasse outra pessoa, ela deveria dar o dobro. Por que Zaqueu está dando 4 vezes mais, sendo que ele deveria só dar o dobro, em vez de 4? Uma pessoa que tem frutos dignos de arrependimento, ela não só faz aquilo que se pede. O coração dela é tão impactada pelo regenerar do Espírito de Deus, que ela não calcula, ela não faz cálculos, ela simplesmente entrega, ela se doa. O verdadeiro arrependimento não me faz olhar para o umbigo, mas para o corpo. Você está conseguindo compreender? O arrependimento que nós temos em Jesus não me faz olhar apenas para o umbigo, mas para o corpo. Não é as minhas necessidades, não é o Pai meu, não é a minha vontade, é o Pai é nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. É isso que nós precisamos ter, irmãos. São frutos extraordinários, frutos que saem da ordem. É pedido 2 vezes, eu vou dar 4 vezes. Eu vou dar o dobro. O verdadeiro milagre que nós encontramos na palavra de Deus não é um pecador entrando na igreja, mas o evangelho entrando dentro do coração. O verdadeiro milagre que nós podemos ter em Cristo não é o fato de nós vermos um pecador entrar na igreja, mas o evangelho produzir transformação no coração. Você aí na sua casa talvez esteja olhando para essa realidade do mundo, pelas coisas que nós temos vivido, emprego, desemprego subindo, crise política, crise financeira, crise familiar, várias crises. Decida, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, tomar uma atitude diferente. Acabou de desculpas, parou as desculpas. Vamos de fato servir a Jesus. Se nós dizemos que somos crentes cristãos, nós precisamos de fato assumir a responsabilidade. Sermos santos, fiéis, cheios de paz, de amor, de paciência, de alegria, de fidelidade, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade. Se de fato nós dizemos que amamos a palavra, a mensagem da cruz, de fato essa mensagem precisa adentrar em nós e precisa produzir frutos que demonstrem que nós não somos apenas crentes nominais, mas nós somos crentes de caráter, de alma, de coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, de todo o ser. Jesus termina, esse texto termina dizendo, depois dessa demonstração, dessa ação, dessa proatividade de Zaqueu, de ter encontrado a esperança em meio a ódio, em meio à raiva das pessoas, em meio a murmurações, em meio a situações tão difíceis, ele encontrou a calma, aquilo que traz calma à tempestade. Ele encontrou aquilo que muitas pessoas passam a vida inteira buscando, procurando. Ele encontrou em Jesus. Talvez você esteja tão ansioso, o coração esteja tão em guerra, porque talvez você esteja procurando um lugar errado e na pessoa errada. Está na hora da gente parar, irmãos, fechar o quarto mesmo, ficar quieto, ler a Bíblia de forma simples, pura, sem misticismos, sem conchaves, sem palavras, sem o evangeliquez. Nós precisamos de fato ter uma fé inteligente, sóbria, temperada, e falar assim: Senhor, eis aqui o teu servo, Pai. Eu sou pecador, falho, necessitado. Pai, me ensina um evangelho puro, simples, sincero, transparente.
um evangelho que me diz quem eu sou pecador, sou falho, um evangelho que me faz progredir como pessoa, com caráter, um evangelho que me faz ser menos ganancioso e mais partilhador, um evangelho que me faz olhar menos para mim e mais para o meu irmão, um evangelho que me faz olhar Cristo como a suficiência da minha alma, um evangelho que produz em mim vontade em viver no dia mais difícil, no dia mais complicado, mas um evangelho que me faz progredir e não desistir. E esse texto termina, Jesus falando: hoje veio a salvação a esta casa. Depois que o Senhor, Zaqueu, vai adiante a multidão, sobe na árvore, Jesus manda ele descer, Jesus vai para a casa dele, ele com o coração aberto diz: Senhor, eu restituo 4 vezes mais que eu defraudei, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Depois disso tudo, o próprio Cristo vira e fala assim: hoje chegou salvação para esta casa, pois este também é filho de Abraão. E ele não é filho de Abraão simplesmente porque corria no sangue, na veia dele, descendência de Abraão, porque os fariseus também eram assim. Não era porque simplesmente corria nas veias dele, mas é como se Jesus estivesse falando da seguinte forma: seria inútil o fato de alguém ter o sangue de Abraão correr em suas veias se não tiver a fé exercida por ele, nem as obras exercidas por ele. Ou seja, a mesma fé, as mesmas obras, o mesmo sangue, a mesma linhagem que corre em Abraão, agora corre também em você. Pois você é filho de Abraão, porque você pela fé acreditou, você reconheceu os seus pecados, você reconheceu quem você é, e você com as suas obras, através das obras que demonstravam a fé que ele tinha em Jesus, esse pacote inteiro, desse combo todo, Jesus fala: você é filho de Abraão. Não um fariseu, não alguém só de título, mas agora de fato, por fé, por obras, por tudo que engloba, você agora faz parte da família de Abraão. Você não é alguém teórico, você não diz que me segue, que me serve de forma teórica. Você profundamente, com as suas atitudes, com a sua confissão, agora você faz parte da família. E é isso, irmãos, que Jesus nos ensina nessa noite. É isso que Cristo nos ensina, a buscarmos de uma forma simples, pura, sincera, transparente. Irmãos, nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo muito complicado. Várias pessoas desanimadas, tristes, sem querer ler a Bíblia, sem querer orar, cansadas, sobrecarregadas, não aguentando mais certas situações. Mas chegou a noite, irmãos, que Deus nos proporciona uma nova visão sobre quem Ele, sobre o que Ele significa e representa para nós. Será que Jesus de fato vale todo o meu esforço em ir, servir e querer? Será? Pergunte-se: será que a minha vida tem demonstrado que de fato eu amo a Cristo? Chegou a hora, irmãos, não temos tempo para brincar, não temos tempo apenas para ficar postando coisas bonitas, versículos bonitos, não temos tempo apenas para ficar demonstrando uma falsa religiosidade. A nossa religião é que nem Tiago diz, é uma religião pura, religião que se preocupa com órfãos, com viúvas, é uma religião, e essa religião significa religare, é o relacionamento do homem para com o seu Deus. Nós somos religados através de Jesus Cristo na figueira, nós somos enxertados em Jesus. E agora, enxertados em Jesus, já não vivo mais eu, agora que a vida que agora eu levo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Essa vida que eu levo, essa vida que nós precisamos levar. Não desanime. Se você perdeu a sua esperança, se você perdeu a sua alegria, peça como diz em 1 Coríntios 13:13. Portanto, sobram esses três: a fé, a esperança e o amor. Peça por isso. Eu costumo dizer, eu aprendi isso de um pregador, o pastor Antônio Carlos Costa. Ele fala assim que Deus ele está disposto a responder de forma honesta a perguntas honestas. Se apresente de forma honesta a Deus. Senhor, é esse aqui quem eu sou. Eu quero conhecer. Me mostra, Pai, o que o Senhor quer de mim, quem o Senhor é.
que eu preciso mudar? O que Deus espera de nós? E para finalizar, eu tenho um hino muito antigo que eu descobri há pouco tempo, do grupo Elo, que é um hino tão simples, mas é um hino que passou vários dias com uma marreta no meu coração. E as palavras desse hino dizem assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Quero te convidar a orar onde você está. Feche os teus olhos. Querido Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Jesus. Pai, somos pequenos, falhos, necessitados, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Jesus, nos ajuda, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas condutas, Pai. Às vezes, Jesus, que somos tão altivos, tão orgulhosos, Pai, tão egocêntricos, que buscamos apenas o eu, o prazer momentâneo, a nossa vontade, Pai. Jesus, nos dá um coração humilde, simples, manso, puro, transparente, reto, íntegro, arrependido. Um coração que é firmado na fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz. Pai, cada coração de cada irmão que está triste, está desamparado, angustiado, Jesus, renova sobre eles, acrescenta, Pai, a fé dos Teus filhos, Deus. Jesus, traz alegria ao que está triste, Pai, paz ao que está em guerra. Jesus, traz doçura àquele que só consegue enxergar nessa vida amargura. Jesus, traz gentileza àquele que só enxerga nessa vida ignorância, braveza, maledicência. Pai, nos ajuda a ser doces, mansos, humildes. Nos ajuda, Pai, a ser como Zaqueu foi. Não mediu esforços, não olhou para a reputação, não pensou o que ele perderia, mas nós vemos atitudes de alguém que de fato está correndo arrependido a Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a ser inocentes. Tira do nosso coração a malícia. Nos ajuda a ser como crianças, inocentes. Não querer puxar o tapete de ninguém, não querer ser melhor do que ninguém. Somos servos, servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Não existe alguém que é mais graduado ou menos graduado. Não existe alguém que é mais importante ou menos importante. Alguém que tem mais condições ou menos condições. Todos somos medidos pela mesma régua. Que assim nós possamos ter um coração igual ao teu, disposto a perdoar, amar e servir, até que o Senhor venha. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado com esta palavra? Estou com saudade de falar isso. Você foi abençoado com essa palavra? Então diga assim comigo: eu já recebi, eu já tomei posse, estou recebendo aqui na minha casa a minha vitória em nome de Jesus. Que você receba aí a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a bênção do Senhor esteja constantemente com você e que você leve essas palavras que foram ditas e leve em prática, né? Para que o Senhor possa fazer uma mudança dentro do nosso lar. Esse tempo, sabe, amados, de quarentena que o Senhor permitiu a gente estar dentro de casa, muita gente não está entendendo, mas é um propósito de Deus para que a gente possa se prostrar mais, buscar mais, ter mais comunhão com o Senhor. Então aproveita esse tempo, sabe? Entra lá para o teu aposento, fecha a tua porta e vai falar com Ele que está em secreto, porque Ele vai te recompensar aquilo que nós precisamos, amém? Então, assim, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado aí, né? Semana que vem estamos novamente. Então, convide alguém, compartilha, para que a gente possa estar juntos nesse propósito aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor Paulo vai estar dando encerramento nesta noite. Paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção
Estamos terminando mais um culto nesta noite de louvor e adoração ao nome do Senhor. Louvores que foram ministrados, a palavra também que foi ministrada nessa noite. Que possamos continuar nesse tempo de quarentena, não é? E que a maioria de nós estamos nos nossos lares, uns trabalhando, outros sem trabalhar porque não podem, outros não podem trabalhar porque o emprego já está ficando um pouco difícil. Mas é bom sempre lembrarmos que o nosso Deus é o Deus da provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Independente da circunstância, vamos continuar nos mantendo de pé na presença do Senhor, que tudo está no seu controle. Saiba disso, tudo está no controle do Senhor. Nada fugiu e nada vai fugir do controle do Senhor em nossas vidas. E por que não dizer em toda a história da humanidade. Então, a nossa gratidão a Deus por você que está conosco, pela sua família, pelo cuidado do Senhor para com o nosso lar. E nos encontraremos aqui domingo que vem, na nossa grande escola dominical, ok? A partir de 9 horas da manhã, estaremos aqui mais uma vez, aprendendo a palavra do Senhor. E hoje é o 23º dia do nosso clamor por avivamento. E o nosso pastor Edson Reis, ele colocou hoje em cima dos grupos da igreja o versículo para hoje. Todo dia está postando um versículo diferente, né? Graças a Deus por isso. E diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. O texto se encontra em Jeremias, capítulo 33, verso 6 ao verso número 8. Então, ainda dá tempo de você clamar. Se você até agora ainda está por aí, mas como é que eu faço, pastor, para estar entrando nesse clamor? Já começa a buscar a partir de agora, vai tirando um tempinho de 10 minutos, de meia hora, e vai apresentando o seu pedido ao Senhor, para que Deus nos renove, para que Deus nos restaure, nos dê graça, e que continuemos firmes e constantes na obra do Senhor, e voltaremos a congregar no templo, claro, mais uma vez, mais cheios da graça de Deus, mais convicto, aleluia, da nossa salvação, e convicto do papel que cabe a cada um de nós desenvolvermos perante essa sociedade que está clamando por socorro. E o socorro, ele vem do Senhor. Mas, escute bem, o título da nossa lição de domingo que vem é um título também muito oportuno, muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, que diz o seguinte: confiança em tempos de aflição, né? Então, nós te aguardamos domingo que vem, 9 horas da manhã, aprendendo mais um pouco sobre confiança em tempos de aflição. Pastor, mas eu estou aqui, está tudo muito difícil. Volta-se para o Senhor, volta para a presença do Senhor, que Ele vai continuar te dando graça, te dando força e te fortalecendo, aleluia, até o dia da sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos nessa noite, não é, deixar aqui o nosso abraço a todos, aos irmãos da ADETAG, Setuó, né, que estão querendo vir ao templo, mas ainda estamos nos organizando para ver quando é que vai voltar aos poucos congregarmos novamente uma boa parte dos nossos irmãos. Mas enquanto isso, olha, você está no seu lar e o tempo está um pouco frio, está muito bom de estar nos nossos lares também, né? Ligamos a nossa televisão, vendo as lives da igreja, né? Fica tudo gravado, essa mensagem de hoje, as mensagens dos outros dias, a escola dominical, ficou tudo gravado, né? Vai lá, ouve novamente a palavra, ouve os hinos que estão sendo ministrados, e enquanto nós estamos no templo, estamos disponibilizando a você que está no seu lar, né, esses ricos materiais que estão sendo produzidos aqui pela nossa equipe para edificação também das nossas vidas. Vamos estar orando nessa noite, agradecendo ao Senhor. Lucas, vem cá, Felipe, vem cá. Felipe vai estar orando nessa noite e nos despedindo em paz para a glória do nome do Senhor. Irmãos que estão sempre nos ajudando aqui, claro,
todos vocês gostariam de estar aqui nessa noite. A gente sabe disso, do compromisso de vocês, mas estão em casa intercedendo, né? E os que estão vindo por aqui, nós estamos aproveitando, aleluia, para também estar nos ajudando e continuar abençoando também o seu lar, abençoando a sua vida. Só para concluir a minha fala, né? Lembremos dos nossos cuidados pessoais, ok? O uso de máscara ao sairmos de casa, né? Higienizarmos bem as nossas mãos, né? Evitarmos aglomeração. Somente nos direcionando dessa forma, nós vamos também estarmos contribuindo para que essa pandemia passe de forma mais rápida, e nós vamos também contribuir, aleluia, para que isso não venha se aproximar de nós. Então, são cuidados básicos que nós temos que ter, e como igreja do Senhor, não podemos descuidar de maneira alguma. Então, isso é a nossa colocação nessa noite, e sabemos que todos nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade, porque sabemos que temos que nos cuidar, né? Porque quando nos cuidamos e nos organizamos, vivemos de forma muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o abençoe. Vamos estar orando nessa noite e nos despedindo em paz para a glória do nome do Senhor. Você que está em casa com a sua família, feche seu olho, reúna a sua família. Se tiver alguém aí em algum lugar, chame, que nós vamos orar pela sua vida. Feche seu olho e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo que passamos em sua presença. Queremos lhe agradecer por esta palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir. Mesmo em casa, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas, o Senhor tem usado pessoas para ministrar a tua palavra de forma fiel, de forma inteligente e com graça, com poder. Nós lhe agradecemos pela palavra de hoje, a tua graça, a tua proteção, a tua misericórdia sobre a vida daqueles que estão passando por algum tipo de privação ou provação. Que o Senhor possa abençoar os filhos, as famílias, em nome do teu Filho Jesus. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém.